Eu abri ontem uma caixinha de perguntas, perguntando como que tá o nível, o que você mais sente dificuldade para exercitar a paciência, gente. E a resposta campeã foi: não consigo me controlar. Quando eu vejo eu já gritei, quando eu vejo eu já bati, quando eu vejo eu já extrapolei, depois eu fico mal e me arrependo. Então, outra coisa também que muita gente comentou na caixinha foi, foi assim: eu não suporto quando meu filho não me ouve. E aí eu perco a paciência. O problema, gente, é que quanto mais a gente grita, menos os nossos filhos vão nos ouvir. Menos. Quanto mais a gente grita, quanto mais a gente se descontrola, menos autoridade a gente vai ter dentro da nossa casa. Então, às vezes, o seu filho não tá te ouvindo justamente porque você já criou o hábito de gritar o tempo inteiro. Então, você às vezes não sabe ainda, porque você vai aprender, não sabe ainda o caminho, né, para dar uma direção, para fazer um combinado, para dar uma ordem para essa criança, e aí você grita. Então, quando você grita, você perde a conexão com seu filho. Então, todas as vezes que a gente se descontrola, a gente perde a conexão, a gente perde a autoridade e, infelizmente, a gente perde o controle. Então, gente, esse assunto de hoje é um assunto muito importante. Querendo ou não, todas as mães, sabe, em certos momentos da maternidade, passam por isso. Então, é muito importante você poder ajustar a sua rota, corrigir a sua rota, para que você seja mais assertiva, tenha mais resultado na criação dos seus filhos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Eu queria começar, gente, contando um testemunho meu, um exemplo meu para vocês. Você sabe, eu sempre fui uma pessoa que eu achava que eu era paciente até ter filho. Depois que eu tive filho, eu falei, gente, eu acho que eu não tenho paciência. Então eu achava que eu era paciente, eu achava que eu era tranquila, até nascer o meu segundo filho, na verdade. Porque quando a gente só tem um filho, gente, é fácil, tá fácil ainda, quando a gente só tem um filho. Depois que vem o segundo, o negócio começa a piorar. E quando os nossos filhos entram na fase da birra, né, a partir dos 18 meses, 1 ano e meio, que eles começam a descobrir o mundo, eles entram numa fase que Piaget chama de sensório motor. Então é a fase que eles estão aprendendo a andar, eles estão descobrindo que ele e a mamãe não são a mesma pessoa. Ele pode explorar o mundo, ele pode abrir a gaveta, ele pode subir no sofá, subir na cadeira, se deixar ele sobe na mesa. Então é a fase que eles começam a receber muitos limites. Não pode aqui, ali não pode, não pode, não pode, e ele se frustra. Então, quando a criança entra nessa fase da frustração, de ouvir o não, que é normal, que faz parte do amadurecimento, do crescimento dessa criança, ela vai fazer muita birra. Então, muitas mães não foram preparadas para essa fase. E aí, o que acontece? Acaba a paciência, não tem domínio próprio, elas se descontrolam e muitas vezes até bate numa criança de 1 ano e meio, 2 anos de idade. Gente, a gente precisa mudar isso. Então, vamos estudar sobre criação de filhos para a gente ser assertiva. Deus tem isso para você. E paciência, eu já quero começar falando que não é um passe de mágica. Não é. Porque se fosse, gente, o mundo estaria cheio de mães pacientes. Mas não é um passe de mágica. Não tem 5 passos para você ser mais paciente. Não existe um método, entende? Existe um caminho, um processo. Paciência é processo, é um exercício constante e diário. E eu vou entregar para vocês hoje alguns pilares para você poder construir isso na sua vida, tá bom? Então, eu me lembro quando nasceu minha terceira filha, a Isabela. Eu tenho 4 filhos, né? Para quem não me conhece, quem tá chegando aqui hoje pela primeira vez. E hoje a Isabela tem 8 anos, mas na época ela foi minha terceira, ela é a minha terceira filha, né? Depois dela veio o Luca ainda. Eu morava em São Paulo, meu marido trabalhava em Santo Amaro, bem longe de onde eu morava, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. São Paulo é enorme, né? Quem mora em São Paulo sabe como que é. Tudo é longe, tudo é muito trânsito. E eu morava mais ou menos ali no centro de São Paulo e meu marido trabalhava em Santo Amaro.
Então eu passava boa parte do meu dia sozinha com as crianças, né? Eu nessa época não trabalhava, estava me dedicando à maternidade, cuidar dos meus filhos, sempre sonhei em ser mãe, né? Quando o meu marido, a gente estava orando para casar, uma das coisas que eu perguntei pra ele, quando a gente tava se relacionando, namorando ali na corte, né, a gente fez corte, quem não conhece a corte, é outra pregação, a gente tava namorando pra casar, eu perguntei pra ele, quantos filhos você quer ter? Porque o meu sonho de vida era ter 4 filhos. E eu fiquei com medo, vai que vou casar com alguém que não quer ter, que só quer ter 2 filhos. É bom eu perguntar antes, né? Pra gente orar, avaliar, né? Ver se vai casar mesmo. Brincadeira. Mas foi uma pergunta que eu fiz pra ele, né? Na época ele falou assim, eu quero ter 2. Aí eu falei, nossa, eu queria ter 4. Ele falou assim, não, mas isso é algo que a gente pode orar. Ele falou pra mim na época, hoje a gente tem 4 filhos, glória a Deus. Mas, gente, é incrível como Deus começou a trabalhar na minha vida depois que eu tive filhos. E com certeza você se identifica comigo, porque como a gente cresce depois que a gente se torna mãe. E eu me preparei para ser mãe. Eu achava que eu estava pronta. Eu li milhares de livros, eu fiz curso, eu fiz isso, fiz aquilo. Né? Era meu sonho ser mãe, estudei, li. Quando as crianças chegaram, eu falei, meu Deus, não sei nada. Como é que eu faço agora? Como lidar na hora de uma birra? Como corrigir? Eu tinha lido tantos livros, eu estava confusa, eu não sabia. E eu me deparei diante de uma grande impaciência da minha parte, quando eles eram ainda bem pequenos. Então, eu me lembro uma vez, a Isabela tinha uns 40 dias, ela era muito bebezinha, eu ainda estava com aqueles hormônios do porpério, né, que todo mundo sabe como é, né? A gente quando tem um bebezinho, a gente chora todo dia, a gente fica triste sem saber o motivo, a gente não quer ver ninguém, a gente acha que a gente não vai dar conta, né? A gente tem todas aquelas sensações, né, de incômodo que às vezes a gente sente, de ansiedade, de angústia, que faz parte do porpério. Toda mamãe de recém-nascido passa por isso. Então eu tinha a Isabela pequenininha, o Samuel, que na época tinha acabado de fazer 2 anos, e o Mateus com 3 anos. Tinha acabado de fazer 4, né? Mateus e Samuel, 1 ano e 9 meses de diferença. Samuel e Isabela, 2 anos de diferença. Então, muito próxima a idade um do outro. Mateus tinha um problema que não comia bem, não queria comer, ele tinha alergia à proteína do leite de vaca. Então, era uma criança hiperalérgica, abaixo do peso. Então, eu tinha que forçar ele para comer, nada ele gostava, ele cuspia comida. O Samuel, na fase da birra, 2 anos de idade, fazia birra por tudo, se jogava no chão, chorava, e um recém-nascido no meu colo. Então, na ocasião do nascimento da Isabela, eu coloquei eles na escola, pela primeira vez, né, coloquei eles na escola. O Samuel era muito pequenininho ainda, não se adaptou na escola, depois tive que tirar, esperei ele fazer 3 anos, mas nessa época, todos nós estávamos em adaptação. Chegada de uma bebê, eu no porpério, né, marido trabalhando fora, sozinha, tinha uma pessoa que me ajudava, né, mas não resolvia o meu problema da falta de paciência. Então eram muitos fatores que envolviam a minha vida nesse momento, e eu me lembro, gente, nesse dia, eu estava arrumando os meninos, eles estudavam à tarde, eles entravam na escola 12:30, e eu lembro que eu estava dando comida pro Mateus, naquela preocupação de ter que fazer ele comer, porque ele era uma criança, né, de baixa estatura, praticamente desnutrida, com tantos problemas de saúde, e a Isabela que chorava, que chorava, que chorava, o Samuel fazendo birra, e ele cuspia comida e estava dando a hora que a perua ia passar para pegar eles para levar para a escola. E eu me lembro, eu fiquei, nesse dia, me subiu um nervoso tão grande, mas tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que para eu não descontar nas crianças, eu coloquei a Isabela no carrinho, no bebê conforto, prendi, fui lá para a área de serviço, coloquei as 2 mãos no tanque e eu dei um grito, mas eu dei um grito tão alto que eu acho que a vizinhança inteira ouviu. E na hora que eu gritei, eu comecei a chorar. Sabe aquela descarga elétrica? Foi mais ou menos isso que eu senti. E chorei, a minha vizinha foi lá em casa, tocou minha campainha para saber se estava tudo bem. Eu chorei com a vizinha, e aí aqueles dias mandei os meninos para a escola sem almoço, né? Depois peguei a Isabela para terminar de amamentar, e foi um caos. E eu lembro que naquela tarde eu fiz uma oração, falei: Deus, não tá certo isso. Não pode ser assim. Não pode, a maternidade não pode ser assim. Eu sempre quis ser mãe, eu sempre quis ter filho. Como pode? Como eu posso estar triste? Como eu posso estar desanimada? Como eu posso estar irritada? Se esse é o projeto de vida que o Senhor sonhou para mim.
sabe? E fiz uma oração, eu falei, Deus, me ajuda a enfrentar esse momento, me ajuda a ter mais paciência, Senhor, me dá mais paciência com os meus filhos, eu não quero descontar neles, né? E eu me via muitas vezes punindo, né, o meu filho o Samuel, porque ele era muito birrento, eu não sabia lidar com essa fase da vida dele, então eu achava que eu tinha que punir esse comportamento e eu não via resultado, eu não via fruto, tudo piorava, sabe? Eu estava completamente perdida. E eu me lembro que o Senhor, a partir desse momento, começou a me levar a um caminho de compreensão, né? Eu comecei a estudar de maneira mais assertiva sobre criar filhos à luz da Bíblia, como Deus queria que eu fosse. E meus olhos foram se abrindo. Eu quero começar lendo com vocês um versículo que está lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 32, que diz assim: é melhor ser paciente do que poderoso. É melhor ter autocontrole do que conquistar uma cidade. Percebe? Então, a paciência e o autocontrole, eles caminham juntos. E é melhor você ser paciente do que ser uma pessoa poderosa, bem-sucedida, né? Ter uma carreira profissional bem reconhecida. De nada vale tudo que a gente conquistar na nossa vida se a gente não for paciente. De nada vale. É melhor você conquistar a si mesmo, dominar a si mesmo, do que você conquistar uma cidade. Então percebe que o trabalhar de Deus precisa começar em nós. Então, uma pessoa paciente é uma pessoa que tem longo ânimo, longânima. Tem um longo ânimo, né? Ela não perde o ânimo, ela é paciente. Então, essa pessoa que ela é paciente, longânima, ela com certeza ela vai conseguir mais resultados do que a impaciente. É muito importante, gente, dizer que você não pode confundir paciência com permissividade. Você ser uma mãe paciente não significa ser uma mãe permissiva. Então, às vezes a gente vê uma mãe paciente que deixa os filhos fazer o que eles querem. Não coloca limite, não coloca ordem na casa. Então, isso não significa ser paciente. Ser paciente significa você estar no controle. Mesmo sendo paciente, com paciência você pode colocar limites. Você pode ser firme pacientemente. Você não precisa gritar para você ser firme. Firmeza não é sinônimo de autoritarismo, não é sinônimo de grito, de imposição por força, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Não, não é esse o caminho. Então, ser paciente fala de você exercer autoridade no controle, não sendo autoritária, mas sendo autoridade de maneira firme, de maneira sóbria, com bom senso, com autocontrole. É isso que Deus quer de nós. Então, mas muitas vezes a gente se depara no decorrer, né, da nossa maternidade, da criação dos nossos filhos, que a gente não dá conta de exercer esse autocontrole, né? Sabe aquela história? Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, eu já bati. Quando eu vi, eu já explodi. Quando eu vi. Por quê? Porque nós temos na nossa vida muitas reações automáticas. Muitas. Então, as nossas reações, na maioria das vezes, elas não são pensadas. Não são reações premeditadas, programadas. São reações automáticas. Por quê? Por que reagimos automaticamente? Porque nós aprendemos assim. Muitos de nós, a maioria de nós, não tivemos na nossa infância educação emocional. A maioria. A gente não aprendeu a se controlar emocionalmente. A gente não aprendeu na hora da raiva, né, a se controlar. A gente não aprendeu a lidar com as nossas emoções. Né? Nós viemos, infelizmente, gente, de uma educação muito punitiva e também onde a gente não podia se expressar. Né? Eu, quando era criança, não podia chorar. Era engole o choro. Engole o choro, tá chorando por quê? Uma vez eu recebi uma pergunta aqui de uma mãe: como fazer meu filho parar de chorar? Ele tem 2 anos. Por que você quer fazer essa criança parar de chorar? Deixa essa criança chorar. Deixa, chorar faz parte da vida. A gente precisa começar a validar mais os sentimentos dos nossos filhos.
legitimar esse sentimento, reconhecer que eles existem e ensinar os nossos filhos a reagir diante da raiva, diante do medo. Nós precisamos ensinar. E se não aprendemos, precisamos correr atrás do prejuízo. Porque se a gente não aprender agora, os nossos filhos vão pagar a conta depois. É isso que você quer? Não, né? Eu também não quero isso para os meus filhos. Eu errei demais, gente. Lá no comecinho da minha maternidade, quando os meus filhos eram pequenos, 4, 3, 2 anos, 1 aninho de idade, eu não sabia. Eu não tive educação emocional, ninguém me ensinou, eu não aprendi. Entende? A gente cresce muitas vezes em lares ou muito permissivos, ou com pais cuidadores que estão gritando o tempo inteiro. A gente vem dessa cultura, na escola é assim também. Então a gente não aprendeu a se educar emocionalmente. A gente não aprendeu a exercitar a paciência. E ter autocontrole não é só controlar impulsos de raiva, de não gritar, não. Ter autocontrole fala também de você controlar os seus outros impulsos da gula, de não comer mais um brigadeiro na festa de aniversário. Já viu? Hoje eu vou comer só um docinho. Você tá indo para um aniversário, aí você fala assim, vou comer só um docinho, Senhor, me ajuda. Quando você chegar lá, você come 10. Você pega um pedaço de bolo e fala, vou comer só um pedacinho. Quando você vê, você tá repetindo. Você vai comer a comida, você fala, vou comer só um pouquinho. Quando você vê, você já tá no terceiro prato. Percebe? Você vai comer um pão francês com manteiga e café com leite, quentinho, você fala, vou comer só um pãozinho. Quando você vê, você tá no terceiro pão. Então, percebe? Controle autocontrole. Nós não aprendemos a ter autocontrole, não fomos ensinados, não fomos treinados. Então a gente precisa primeiro identificar, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema e Deus já me deu os recursos que eu preciso para vencer isso. Lá em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas 5, versículo 22 e 23. Diz assim, então vamos ler Gálatas 5, 22 e 23. Diz assim, pessoal que está no YouTube, se quiser vir para o Instagram, a gente está aqui no Instagram. Acho que a imagem tá até melhor, né? Eu vou melhorar essa imagem aqui do YouTube. Até dia 1º de março, em nome de Jesus, vamos melhorar. Então vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso traz o quê? Uma verdade. Por quê? A paciência, bem como a mansidão e o domínio próprio são frutos. São frutos, ou seja, é um resultado de uma vida centrada em Cristo. Contra essas coisas não há lei. Então, o que significa não haver lei? Não existe um método, não existe uma regra que faça você ter esses resultados. Nós precisamos aplicar, viver, ter frutos do Espírito. Então, nós precisamos entender que recebemos uma nova natureza. Quando aceitamos Jesus, a Bíblia fala que recebemos uma nova natureza, nós passamos a ser filhos de Deus, e por causa dessa nova natureza que recebemos, devemos agora andar no... Então, os frutos do Espírito que temos na nossa vida, eles têm que vir através de um relacionamento genuíno com Deus. Então, essa é a primeira coisa. Como tá essa crença na sua vida? Então, muito mais do que uma regra, faz isso, faz aquilo, vou tentar, vou fazer, não. É uma crença, é pela fé. Cristo habita em mim. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu posso frutificar, eu posso dar frutos espirituais. Esse é um caminho que a gente tem que percorrer. Então, entenda uma coisa. Contra essas coisas não há lei. Não existe uma lei. Não existe uma regra. Não existe um método. É um fruto. É resultado de uma vida centrada em Cristo. Então, é um processo que nós começamos a trilhar, que nós caminhamos, né? E que nós entramos para, de fato, ter sucesso nessa área. Eu sempre falo, né? Jesus, nele, nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nele, nós somos aperfeiçoados. Então, crer nessa verdade vai fazer diferença na sua vida. E sabe, quando Deus nos criou, a Bíblia fala lá no Salmo 139,
que quando você estava no ventre da sua mãe, você era uma substância ainda informe, a Bíblia diz. A Bíblia fala que ele te teceu, ele te criou, ele te teceu. Você foi tecida por Deus. Você foi criada de uma maneira maravilhosa, assombrosa, linda, espetacular. E quando a gente vai estudar o cérebro humano, a maneira que o nosso cérebro funciona, você fica impressionada com o detalhe do nosso Criador. Você fala, uau, como pode Deus nos criar com essa infinidade de detalhes que muitas vezes a gente não sabe, a gente não estuda. Hoje, graças a Deus, com o avanço da neurociência, a gente pode ter essa informação. Então, você precisa saber que você foi criada de maneira extraordinária. E do mesmo jeito que Deus é paciente, Ele te criou a sua imagem conforme a sua semelhança, para que você também possa ser paciente. Então, quando a gente estuda o cérebro humano, eu vou falar um pouquinho também disso na maratona, né, da Mãe Cristã, a gente vê que existe uma parte do nosso cérebro aqui na frente que se chama córtex pré-frontal. É a parte de cima do nosso cérebro, na região da testa, que ele é responsável pelo controle dos impulsos, pelo controle das emoções, pela tomada de decisões. Essa parte, ela termina de se desenvolver por volta dos 25 anos de idade. Olha que poderoso. Então, uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, gente, ela nem começou a desenvolver a parte de cima do cérebro. Ela é completamente emocional. Ela reage instintivamente ao medo, à raiva, à frustração, à fome, porque ela está em desenvolvimento. Agora, pense comigo, tem tantos adultos, muitos adultos, que ainda não aprenderam a usar o córtex pré-frontal. Nossa, pastora, mas o que você está falando? Eu estou te dizendo como Deus te criou. A Bíblia fala que Deus nos criou corpo, alma e espírito. Nós não somos só um ser espiritual. Nós somos corpo, nós somos alma e somos espírito. Deus nos criou com emoções. Deus nos criou sim com sentimentos. Só que nós precisamos aprender a desenvolver esse autocontrole na nossa vida. Isso está nas suas mãos. Está nas suas mãos. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, assim como a gente exercita às vezes para ganhar músculo, para ter às vezes um corpo atlético, né? Tem alguma mamãe atleta aqui que vai para academia, que malha todo dia, que gosta de fazer exercício? Então, vou fazer uma pergunta para vocês. Para você ter o corpo dos sonhos, né? A barriga tanquinho, o que você tem que fazer? Fala para mim. É milagre? É passe de mágica? Acontece assim? Você dorme e acorda assim? Como que funciona? Fala aqui pra mim como que funciona pra você ter uma barriga tanquinho. Conta pra mim. Pra você ter um corpo mais definido, como é que fala? Tonificado. Conta aqui pra mim, como você faz? Tem um segredo? Gente, conta aqui, me fala. Você é atleta, tem atleta aqui? Não é milagre, disciplina, determinação. Isso mesmo. O que mais? É diário. É isso mesmo. O que mais? É um processo, exatamente. E aí, o que mais? Tem que treinar bastante, muita disciplina, exato. Treinar reeducação alimentar, isso, gente, percebe? Para você ter uma barriga tanquinho, não tem milagre. Você tem que se alimentar bem, ter a alimentação correta. Você tem que todos os dias se exercitar. Se você quer ter um corpo tonificado, não tem outro caminho. Você vai ter que ir para academia todo dia, levantar peso. Levantar peso, estímulo. Você vai ter que dar estímulo para esse músculo, todos os dias se exercitar. Depois de 1 ano, você vai começar a ver algum resultado. Se você permanecer fazendo todos os dias a mesma coisa. Se você permanecer se alimentando bem. Se você permanecer focada nesse exercício. Gente, o nosso cérebro é a mesma coisa. Então, nós precisamos exercitar. Controlar os nossos impulsos. É um exercício
diário, constante, intencional. Intencional. Então, não é sobre parar de gritar. Não é sobre nunca mais vou gritar. Não existe isso. Não é sobre ser a pessoa mais paciente da face da terra. Não. É sobre um processo. É sobre diminuir os gritos gradativamente. É sobre ir trabalhando no seu autocontrole gradativamente. É um processo, vai envolver perseverança, vai envolver exercício diário, vai envolver constância, de você não desistir, de você fazer o que eu vou falar para você fazer daqui a pouco. Então, gente, é um processo. É um processo, não é um passe de mágica. Então, para você trabalhar o córtex pré-frontal, que é esse músculo que tem aqui na parte de cima do seu cérebro, que é responsável pela tomada de decisões, pelo controle dos impulsos, precisa de exercício. Precisa trocar reações automáticas por reações intencionais. A gente vai falar disso mais pra frente. Então é muito importante você entender que Deus te criou para exercitar essas faculdades da sua mente, do seu cérebro, das suas emoções. Deus te criou com essa capacidade. Não é diferente. Então a gente precisa entrar nesse processo. E olha, Deus é um Deus paciente. A Bíblia fala que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E nós fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. Então a gente pode ver também esse resultado nas nossas vidas, através de estímulos que podemos fazer intencionalmente no nosso cérebro, no nosso dia a dia. Provérbios 25, 28 diz assim: como cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Gente, esse versículo é tão poderoso, porque naquela época, as cidades, elas eram cercadas de muros. Quem lembra da história de Jericó? Eles deram 7 voltas na cidade, né, tocaram a trombeta para os muros caírem. Eles só conseguiram entrar na cidade, dominar a cidade, quando os muros caíram. Então, os muros, eles eram uma proteção para a cidade, protegia dos ataques do inimigo, protegia que os ladrões entrassem, salteassem a cidade, era um muro de proteção. Então, nós também temos um muro que nos protege. E sabe qual que é o nome desse muro? Domínio próprio. Então, gente, quem não tem domínio próprio é como uma cidade derribada, que não tem muros, fica desprotegido, fica sujeito a todo o ataque do diabo, fica sujeito a ladrões, a setas malignas, a sofismas na sua mente. Nós precisamos exercitar o autocontrole. É um exercício, nós precisamos levantar esse muro. Quando nós, como mães, temos domínio próprio, temos autocontrole, né? Exercitamos a paciência, nós somos como esse muro na nossa família, que protege os nossos filhos. Quando não temos domínio próprio, os muros ficam caídos, né? E muitas vezes, quando agimos no impulso da nossa carne, das nossas emoções, sem saber se controlar, nós deixamos também os nossos filhos desprotegidos. Então, percebe como é algo importante, que a gente precisa dar valor a esse tema e a gente precisa sim trabalhar isso na nossa vida, na nossa maternidade. Então, a educação emocional, ela começa cedo, começa na infância. Mas se nós, adultos, não tivermos, nunca é tarde para começar. Agora é a hora para começar. Então, ter domínio dos nossos impulsos é um exercício que a gente precisa fazer. Você sabe, eu tive um probleminha de saúde no final de 2019. Eu já estava assim, uns 6 quilos acima do meu peso, depois de 4 gestações, não consegui emagrecer, mas também não me esforçava, viu, gente? Não era assim que eu estava desesperada. Mas não dava muito valor para essa coisa de, né, emagrecer. Sempre corri, gosto de correr, faço exercício todo dia. Mas não tava com a barriga tanquinho, não tava assim com a saúde, sabe, na top, não tava. E aí eu comecei a ter alguns problemas de saúde, fiz exame, deu uns resultados bem ruins e o meu médico falou pra mim: você precisa mudar a sua alimentação. Naquela hora eu pensei, falei, meu Deus, vou precisar mudar a minha mentalidade, a minha crença. A minha crença precisa ser transformada, né? Porque a gente só consegue comer bem quando a gente entende que o açúcar faz mal para a saúde, que o refrigerante é um veneno. Enquanto você não tem revelação do que a comida significa para o seu corpo, você não muda.
Uma crença correta vai produzir um comportamento correto. Então, olha só o que fala lá em Efésios 4, versículo 26 e 27. Fala assim: e não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Então percebe, o apóstolo Paulo está falando assim, ele está jogando para a igreja de Efésios, para os irmãos dessa igreja, a responsabilidade de se acalmar. Então ele está falando, não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Então aqui, nesse versículo, fica clara a nossa responsabilidade. Consciência, ser uma mãe consciente, ter responsabilidade. É nossa responsabilidade se acalmar. Entende? Percebe que não é um passe de mágica. Não é. É assumir a responsabilidade. É assumir para você ter consciência daquilo que você tem que fazer. É igual o exemplo que eu dei da comida. Eu tive que tomar uma decisão de mudar a minha alimentação. Foi uma decisão consciente, intencional, que eu precisei fazer para mudar a minha saúde. E foi maravilhoso. Emagreci 10 quilos, ganhei disposição, ganhei energia, né? Mudei, meus exames regularam, melhorou minha saúde. Percebe? Então, tudo na nossa vida, gente, a gente tem que ser intencional. Tudo. Então, a gente tem que parar com essa ideia. Parar com essa ideia de que as coisas vão cair do céu, de que de um dia para a noite vai acontecer um milagre, eu vou ser mais paciente. Não vai. É um processo. O apóstolo Paulo disse aqui, acalmem a ira. Então não é errado você se irar. Você percebe que não é errado você ficar nervosa. Não é errado você se estressar. Não é errado você ter sentimentos de raiva, de tristeza. Assim como nós temos sentimentos de alegria, de prazer, né, de amor. Os sentimentos, talvez indesejados, que são os sentimentos de medo, de raiva, eles existem também. E não é errado você ter esse sentimento. O problema é como você reage a eles. Então o apóstolo Paulo disse, acalme a sua ira antes que você peque. Não peque ao permitir que esse sentimento te controle. Tenha você o controle dos seus impulsos. Tenha você o controle das suas emoções. Tenha você o controle nas mãos. Nós perdemos o controle, essa é a verdade. Nós não aprendemos a ter controle. Hoje a gente está correndo atrás do prejuízo. E hoje eu ensino mães, eu tenho, né, centenas de alunas no meu curso, que eu tenho ensinado elas a ensinar os filhos a terem controle emocional. Nós precisamos aprender educação emocional. Então, a gente tem sim que se acalmar, tem sim que entrar nessa disciplina, nessa intencionalidade de trocar reações automáticas por reações intencionais, de trabalhar, né, se exercitar dia a dia na prática da paciência, do domínio próprio e assim conseguir o autocontrole desejado. Acima de tudo, com a ajuda do Espírito Santo, que é quem opera em nós o querer e o realizar. Amém? Então eu quero falar rapidamente para a gente terminar 5 pilares para você trabalhar o autocontrole na sua vida, tá bom? Então, eu chamo de 5 Cs do autocontrole. A gente tem só 17 minutos, 15 minutinhos. Vamos ver se eu consigo falar nesses 15 minutos esses 5 pilares. Eu já falei, eu já dei uma aula sobre isso na maratona, da última maratona que eu fiz. Nessa maratona eu não vou falar de paciência, por isso que eu quis fazer essa live de aquecimento. Então, é muito legal que você está aqui aquecendo seu coração para a maratona e a live vai ficar salva e você poder ouvir depois outras vezes, né, e orar para o Senhor te dar clareza, discernimento para que você possa começar a mudar a sua mentalidade. E o primeiro C, né, do autocontrole, o primeiro pilar, né, igual eu falei, não é um método, não é um passo a passo, tá? Eu chamei de pilar porque é o que vai sustentar você nesse processo que você está entrando na sua vida, né? De ser uma mulher mais paciente, de poder ter domínio próprio, de trabalhar isso. Lembrando, não é nunca mais gritar, não é ser a mulher mais paciente do mundo, não existe isso, tá bom?
Nós temos fragilidades, né? Temos pontos fracos, somos pecadores, somos dependentes do Espírito Santo para tudo na nossa vida, né? Então não espere a perfeição não existe, só Jesus é perfeito. Mas nós estamos num caminho, num processo, né? Então, o primeiro C é a crença. Lembra? Eu já falei um pouquinho sobre ela. Uma crença correta vai produzir um comportamento correto. Então, uma crença, crença fala de fé, tem a ver com aquilo que você acredita. Então é muito importante você crer corretamente. Primeiro você crê que você é a pessoa certa, que Deus escolheu, escolhida por Deus para educar seus filhos. Você crê nisso? Né? Muitas vezes a gente aceita mentiras, condenação, acusação do diabo, dizendo que a gente é a pior mãe do mundo. Não entre nisso, não aceite isso. Você é a pessoa que Deus escolheu. Deus escolheu você, com as suas falhas, com as suas imperfeições, com a sua impaciência. Deus escolheu e Deus te colocou nesse caminho. E você vai aprender. Você está sendo aperfeiçoada, você está sendo transformada. E Deus está trabalhando na sua vida nesse caminho da santificação, nesse caminho do aprendizado, né? Então, a nossa salvação, a Bíblia fala que ela precisa ser desenvolvida. Não que você vai perder, não, mas que você está sendo educada para viver de modo sensato, justo e piedoso na terra. Gente, isso é muito poderoso. Então, a Bíblia fala lá em Tito 2, versículo 11 e 12. Eu gosto muito desse versículo. Diz assim: porquanto a graça de Deus, ela se manifestou, salvadora a todos os homens. Quem é a graça? A graça não é uma mensagem, a graça não é uma doutrina, a graça é Cristo. É Cristo, Jesus é a graça revelada e ela se manifestou, salvadora a todos os homens, educando-nos para, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Olha que poderoso. A graça de Deus, o próprio Cristo, ele se manifestou Salvador para te salvar do inferno, para te justificar. Você está perdoada, você é salva, você é justificada. Só que não para por aí. Essa é a sua posição diante de Deus. Hoje, quando Deus olha para você, ele vê Cristo. A Bíblia fala que nós estamos nele. E isso é tão libertador, porque Deus não trata mais você de acordo com os seus pecados. Mas ele é tão gracioso que além de te salvar, além de te justificar, a Bíblia fala aqui em Tito 2, 11 e 12, tá, gente? Que a graça de Deus, ela se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos. Então a graça, ela também nos educa. Para que ela nos educa? Para que renegadas a impiedade e as paixões mundanas, ou seja, para que a gente possa aprender a negar a nossa vontade, a abrir mão da nossa vontade, a controlar os nossos impulsos, para que a gente possa viver no presente século sensata. Sensata fala de você ter autocontrole, justa e piedosamente. Sabe, que a gente possa saber dizer não, renegar a nossa vontade, não viver para nós mesmas. Então isso fala que nós estamos num processo. Então a graça que se manifestou para nos salvar, ela também nos ensina, ela também nos educa, e é um processo maravilhoso que nós construímos com Deus, de oportunidades que Ele nos dá dia a dia. As suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, quando a gente fala de crença, tem a ver também com a maneira como a gente se vê, como a gente se enxerga. Você precisa entender que você é justa diante de Deus. Essa é a sua posição. Porém, você está aprendendo a viver nessa terra sensata, justa e piedosamente. A graça está te educando. Todos os dias Deus nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade, nos ensina, né? Nos traz pessoas, abre os nossos olhos para que a gente possa entender a palavra, colocar a palavra em prática. Isso é muita graça de Deus. Então mude as suas palavras, não fale mais, eu sou estressada, eu sou nervosa. Tire os rótulos que você colocou sobre você. Remova os rótulos da sua vida e comece a declarar: não, eu não sou estressada, eu sou paciente. Declare a verdade que Deus diz a seu respeito. Eu sou filha amada, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Como Deus é, eu também sou. Talvez você não está vendo toda essa paciência na sua vida, mas declare pela fé o que você é em Deus.
Então a gente precisa trabalhar as nossas crenças. Nós temos muitas crenças limitantes que nós trazemos da nossa infância, sabe? Por causa dos rótulos que ouvimos, daquilo que construímos. Então nós cremos de maneira errada. Nós precisamos crer corretamente. Precisamos trabalhar nesse pilar da nossa vida. Então esse é o primeiro passo que a gente precisa trabalhar, tá bom? 2. São 5. Gente, tem 10 minutos, bora. Vamos lá, a gente vai conseguir. 2. O segundo pilar para o exercício do autocontrole, ele se chama, são 5 Cs, tá? Crença, e o segundo é compreensão. Compreensão, compreender a si mesmo e compreender o próximo, compreender os seus filhos. Então, a gente está falando aqui de maternidade, de criação de filhos, mas compreender também o seu chefe, compreender também o seu cônjuge, compreender também, né, o seu líder, o seu pastor, o seu discípulo, né, as pessoas que você lidera no seu trabalho, na sua igreja. Compreender, empatia, se colocar no lugar. Então, quando você compreende, isso ajuda você a ter estratégia para que você possa ativar talvez alguns gatilhos na sua vida para não reagir de maneira automática. Eu falo, eu sempre repito, Deus nos criou com corpo, alma e espírito. E a gente não pode negar isso, sabe? A gente precisa, conhecer os nossos filhos, conhecer a fase de desenvolvimento que eles estão. Quando você entende por que uma criança de 2 anos faz birra. O que é a birra? A birra é um rótulo que a gente colocou nas crianças, né? Mas é uma explosão emocional, porque ela está numa fase de desenvolvimento, onde o cérebro dela está sendo desenvolvido. Ela está numa fase onde ela está descobrindo o mundo. Então a gente precisa entender, compreender que crianças fazem criancices, parar de ter expectativa de que os nossos filhos sejam mini adultos. Eles não são adultos, são crianças. Crianças fazem coisas de criança, crianças fazem criancices. Então, compreender que crianças são crianças, farão coisas de criança, isso vai possibilitar que você diminua a sua expectativa com relação ao seu filho. Então, você, na hora de uma birra, você vai ter um outro olhar, porque você está compreendendo. Então, a compreensão é muito importante. É você saber que, às vezes, seu marido, né, dá um grito ou fica nervoso. Não é com você, não leva as coisas pro pessoal. Compreenda o momento que aquela pessoa tá passando. Sabe, pense assim, não, ela tá estressada, eu acho que ela deve estar passando algum problema. Ela não deve estar sendo um dia bom para ela. Sabe, você vai num lugar público resolver alguma situação e a pessoa te trata mal, e às vezes a gente já quer reagir, né, já quer xingar a pessoa, mandar ela catar coquinho na lagoa. Calma, compreenda a pessoa. Pense assim, meu Deus, ela deve estar tendo um dia difícil. Não deve estar sendo fácil para ela. Sabe, ela tá me tratando assim, o problema dela não é comigo. Ela não tá bem. Então a gente precisa compreender as pessoas que estão à nossa volta. Isso é muito importante. Então, se você não tiver esse olhar de empatia, de se colocar no lugar, de compreender as crises que o seu filho passa, de entender como ele se desenvolve, porque ele faz, o que está por trás daquele comportamento, você não vai conseguir ter uma reação intencional. Você vai sempre reagir automaticamente, no impulso do nervoso, você vai gritar, você vai punir. Calma, você precisa trabalhar isso na sua vida. Como você faz isso? Estudando, estude, faça curso mesmo de criação de filho, leia livros, estude, para que você possa compreender. E isso vai te dar estratégia para você reagir de maneira mais intencional. Percebe? É um exercício, gente. Não é passe de mágica. Eu melhorei muito. Depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei a estudar mesmo sobre isso, sobre criação de filhos, sobre as fases que os meus filhos estão, a maneira como eu reajo a eles, a um nervoso, a uma raiva, mudou. Porque eu comecei a entender que o adulto sou eu. Que quem tem que ter a calma sou eu, não eles. Percebe? Então o seu olhar muda. Então esse é o segundo ponto, né? Compreensão. O terceiro, eu chamei de contexto. Contexto. E quando eu falo de contexto, gente, eu falo aquela famosa frase que eu sempre falo: escolha bem as suas batalhas. Escolha bem as suas batalhas. Gente, a gente precisa aprender a escolher bem as nossas batalhas.
Sabe? Nós somos hoje, você vai concordar comigo, o resultado daquilo que a gente crê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente recebeu ao longo da nossa vida. Então nós somos o resultado de tudo isso, sabe? Nós podemos mudar a nossa crença, podemos, devemos mudar. Deus nos chama para transformar a nossa mentalidade. Nós precisamos renovar a nossa mente com a palavra, com a verdade do evangelho, porque é isso que vai produzir fé em nós. Então você precisa entender, você é quem você é por causa do ambiente que você viveu. Nós reproduzimos o que recebemos, somos aquilo que ouvimos ao longo da vida, que recebemos, que aprendemos. Então perceba, nós estamos inseridas hoje num contexto, o ambiente que a gente vive e o ambiente que a gente proporciona hoje para os nossos filhos vai moldar a personalidade, vai influenciar as suas escolhas, vai moldar o caráter dos nossos filhos. Então a gente precisa remover crenças limitantes que a gente construiu, precisa trabalhar nessa compreensão de nós mesmos, do próximo, né? E avaliar o contexto que a gente está inserido hoje. E quando a gente fala contexto também, a gente fala uma mãe que tem filhos pequenos, né? Ali de 1 aninho, 2 aninhos, né? Tem às vezes 2, 3 filhos com idades próximas. É uma mãe que já está com o seu humor mais alterado. Gente, não tem como, né? Você que tem um recém-nascido, você está no porpério. Então você precisa entender o contexto que você está vivendo, para que você possa trabalhar para minimizar os seus estressores exteriores. Todos temos estressores externos, né, que nos atingem. Então você precisa entender o contexto. Olha, gente, o excesso de trabalho, a privação do sono, um ambiente sem rotina, desorganizado, um filho com enfermidade, alguém enfermo na família, tudo isso influencia no aumento do estresse e no descontrole emocional. Então você precisa identificar, será que eu estou trabalhando muito? Né? Será que eu estou dormindo pouco? Uma mãe que tem bebê, que acorda de madrugada, ela vai ser uma mãe mais nervosa. Então, entenda o contexto que você está passando. Identifique qual é o contexto que você está hoje. Você precisa definir o que é importante, o que é urgente, o que é prioridade na sua vida, sabe? Muitas vezes, eu falei, vou repetir, né? A gente quer abraçar o mundo e a gente não consegue nem administrar as nossas emoções. Então a gente precisa aprender, gente, a dizer não para o que não é prioridade. Dizer não, assumir o que realmente importa nas nossas vidas. Então entenda quais são os fatores externos que podem produzir estresse na sua vida. Quais são, né, que você está vivendo hoje? Será que dá para você diminuir a quantidade de trabalho? Né? Será que você está muito ansiosa para deixar a cozinha limpa? Né? E quer pôr as crianças para dormir rápido porque você quer deixar tudo pronto? Para quê? Calma, sabe? Às vezes a louça pode esperar. Vai deitar com seu filho, conta uma história. Escolha o que importa. Decida dar o seu tempo, a sua atenção para aquilo que importa, entende? Porque o seu filho vai crescer. Então, quando a gente liga o automático, a gente está o tempo inteiro, tem que fazer comida, eu tenho que lavar a louça, né? Eu tenho que fazer aquilo, e é o trabalho, e é a casa, e tudo, e a gente tem um monte de coisa para resolver. Então, avalie o seu contexto, né? Será que você está dormindo o suficiente? O que você pode fazer para ir dormir mais cedo? Né? Será que não dá para deixar o celular na cozinha, na sala, não levar para o quarto, né, na hora de dormir? Então, isso vai exigir de você dedicação, né, para que você possa diminuir estresse na sua vida. Então, tente organizar a sua rotina, né, de maneira que você foque naquilo que realmente é importante e priorize a sua família. Então, uma vez que você começa a trabalhar suas crenças, né, a trabalhar na compreensão dos seus filhos, na compreensão, né, de você mesma, das fases de desenvolvimento que os seus filhos estão, que eles realmente precisam, né? E você começa também a trabalhar, a entender o contexto que você está inserida, você vai começar a corrigir o seu comportamento, né? E aí entra o 5º C do autocontrole, que é correção, que é um pilar também do autocontrole,
que é correção. Eu não tô dizendo que você faz um, depois faz outro, depois faz... Não, é tudo junto, né? Junto, né? A gente começa a trabalhar tudo junto, a gente trabalha as nossas crenças, a gente trabalha o contexto que a gente vive, a gente melhora a nossa rotina, a gente estuda para compreender melhor as nossas crianças. A gente faz isso tudo ao mesmo tempo. É um processo, é um exercício que a gente entra, entende? Então, quando a gente fala de correção aqui, né, quando a gente está falando de autocontrole, a correção é corrigir a si mesmo. Então, a gente precisa se corrigir. Gente, crescer dói. Crescer não é fácil para ninguém. A gente vive num mundo hoje cheio de adultos que não cresceram. Cheio de adultos que não têm controle dos impulsos. Né, que tá no trânsito, briga, vai fazer uma compra no shopping, briga com a caixa do mercado, briga com todo mundo. A gente não tem o pavio do ser humano está muito curto. A gente está o tempo inteiro discutindo, a gente desconta a nossa raiva numa criança de 2 anos de idade. A gente precisa se conscientizar, gente. É um caminho, é um percurso, é um processo. A gente precisa se corrigir. Né? Igual a gente leu lá em Efésios, é se controlar, se acalmar antes que a ira nos controle. Então é um caminho que a gente precisa percorrer. A gente precisa entender. Primeiro entender o mal que faz o descontrole. Né? Eu trabalhei isso com vocês no começo dessa aula para vocês entenderem o mal que faz o descontrole emocional na nossa vida. Né? A gente fica como uma cidade sem muros, desprotegido. Então, uma vez que você entende, uma vez que você sabe que você precisa trabalhar isso na sua vida, você começa a trabalhar todos esses pontos que a gente está falando aqui. Então, a gente precisa corrigir os nossos comportamentos, os nossos comportamentos automáticos, né? Na Bíblia, a gente vê inúmeras vezes a palavra correção sendo usada, tanto para corrigir crianças quanto para corrigir adultos. Né? Muitos dos quais o apóstolo Paulo endereçou as suas cartas que ele escreveu para as igrejas de Coríntios, de Efésios, escreveu para os seus discípulos, Timóteo, Tito, né? Então, quando a gente fala de correção, corrigir por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é se afastar quando você vir que você está prestes para explodir. Então, corrigir é você corrigir a rota. Correção, gente, é uma atitude intencional, programada, premeditada. Entende? É quando você começa você já compreende a si mesmo, você compreende o seu filho, você sabe o momento que você está para explodir e você já consegue começar a se exercitar e corrigir a rota. Então, você sabe que você vai explodir, sai de perto, se afasta. Respira fundo, né? Então, começa a trabalhar isso em você. Então, por exemplo, se afastar é uma estratégia para você corrigir um comportamento automático. É uma estratégia que eu uso muitas vezes. E eu falo para os meus filhos, olha, a mamãe está muito nervosa. Eu vou lá pro quarto, quando eu me acalmar, a gente conversa. Porque quando você faz isso, você também ensina um princípio. Que para resolver conflitos, para resolver problemas, a gente tem que estar calmo. A gente tem que estar tranquilo, percebe? Então é muito importante você entender que corrigir rota, corrigir comportamentos automáticos, precisa primeiro ter essa compreensão. Você não vai corrigir nada se você primeiro não compreender. Não compreender, não entender o contexto que você está inserida, não compreender o seu filho, a idade que ele tem, a fase que ele está passando, não compreender você mesma, os seus limites, tá? Para que você possa dar esses gatilhos de corrigir reações automáticas. Então, é um processo. Então, quando eu falo de corrigir também, eu falo de corrigir um comportamento que antes era prejudicial, porque eu gritava, eu me estressava, eu batia, e agora eu estou apertando um gatilho que vai me ajudar a dominar as minhas emoções. Só que essas estratégias, elas só vão funcionar quando você tiver uma real compreensão de você mesma e do seu filho. Então é muito importante trabalhar isso, né? Por isso também que é muito importante você trabalhar a sua crença, entender o contexto, organizar a sua rotina, tudo isso ajuda, tudo isso é válido. Então quando você começa a entrar nesse processo, a entrar nesse caminho, você começa a identificar os seus pontos fracos na sua vida e você vai poder agir de maneira mais intencional
mais assertiva, corrigindo o seu comportamento e assim evitar que a reação automática aconteça. Então, percebe que é um exercício, não é um passe de mágica, não é. Então, gente, um exemplo que eu gosto muito de dar é que eu tenho um sério problema com barulhos de boca. Tem até um nome pra isso, que agora eu não lembro, mas se tem uma pessoa do meu lado mastigando chiclete ou passando fio dental, eu fico muito irritada. Se eu tô concentrada ainda, lendo um livro ou preparando uma aula, fazendo qualquer coisa no computador que exige minha concentração, e tem alguém do meu lado passando fio dental, mascando chiclete ou comendo comida com a boca aberta, gente, não sei o que acontece comigo, não, eu fico fora de mim. Eu já começo, eu sinto aqui, já me dá uma tensão aqui no pescoço, eu sinto um arrepio aqui nas costas, que já é o sinal que eu já tô me estressando. Porque quando você fica nervosa, estressada, o seu corpo sente. Se você parar pra perceber, parar pra você se compreender, você vai perceber que alguma coisa você sente. Uma tensão nas costas, um arrepio aqui no pé da cabeça, a orelha queima, a mão formiga, alguma coisa acontece. Né? Eu sinto aqui nas minhas costas, começa já a me dar uma tensão aqui. Aí eu respiro fundo e eu saio de perto. Eu brigava muito, gente. Eu brigava muito com meu marido, tadinho. Às vezes ainda eu caio nesse deslize, né? Mas eu me recupero, eu saio de perto, eu vou pro meu quarto, eu vou pra outro lugar, eu saio de perto pra eu não me estressar, porque a pessoa não tem culpa, entende? Com o seu problema. A pessoa não tem culpa que você se estressa. Então você tem que se controlar, tem que aprender. Esse é um ponto fraco, então vamos trabalhar nisso. Vamos sair de perto, vamos evitar. Você já viu que a pessoa chegou do seu lado? Eu vejo, né? Que ela tá passando fio dental ali do meu, já vou para outro cômodo. Espera ela terminar e saio de perto. Então a gente precisa identificar os nossos pontos fracos e trabalhar. Entendeu? Esse é o caminho. Então, correção é isso, é quando você percebe que está perdendo a paciência, né? Ou você é pega de surpresa diante de uma arte que o seu filho aprontou, de algo que o seu filho falou, de uma birra, de uma resposta que o seu filho te deu. Então você fala, olha, eu não vou gritar com você. Eu tô nervosa agora, eu vou me acalmar e depois a gente vai conversar. Então quando você faz assim, você está ensinando. Então é muito importante a gente corrigir reações automáticas e ter reações intencionais. À medida que você exercita esses passos, automaticamente você vai caminhar para o último pilar do autocontrole, que é a conexão. Né? E às vezes você pode falar, pastor, e quando eu não conseguir? E quando eu tentar e falhar? Peça perdão. Peça perdão. Sabe, nós não somos melhores que os nossos filhos. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos precisamos de um Salvador. Então, errou? Peça perdão. Peça perdão. Fala, filho, me perdoa, mamãe gritou. Mamãe não queria ter gritado. Me perdoa, filho. Sabe? Então a gente precisa entender que a gente é humano. Sabe? A gente é humano, a gente vai falhar, a gente vai errar. Quando isso acontecer, reconheça o erro, peça perdão. Peça perdão. Então faça disso um hábito na sua vida. Peça perdão. Então a gente precisa ter conexão com os nossos filhos. Nós só vamos ter conexão com eles quando a gente estiver no controle. E para a gente estar no controle, a gente precisa estar calma. A gente só vai ter conexão quando a gente estiver calma. Eles só vão nos ouvir, eles só vão nos obedecer quando a gente estiver no controle. Olha, a impaciência, o descontrole emocional são inimigos da disciplina. Então, o nosso alvo é estabelecer essa conexão com eles. Pois onde há conexão, há transformação, há amor, há compreensão e há fruto. Então, você quer que o seu filho te obedeça, né? Você quer que ele te escute. Então, você precisa alcançar essa conexão, tocar o coração dele. Então, para a gente ter conexão, a gente precisa sim corrigir crenças limitantes, precisa mudar comportamentos prejudiciais. Isso não vai acontecer automaticamente. É preciso intencionalidade. Amém, gente? Então, estamos encerrando a nossa live. Eu falei demais, né? Então eu quero só terminar rapidinho, fazer umas perguntinhas para vocês. Você já sabe quais são as situações que te tiram do controle? Você sabe? Já identificou? Você conhece o seu ponto fraco? Qual que é o momento que você fica nervosa, que você perde o controle? Então esse é o primeiro passo, porque você vai se lembrar de prevenir e corrigir quando acontecer. Tá bom? Vai ter dias que não vai funcionar, não fica mal. Não fica mal, é um processo.
Então, uma das estratégias é se distrair, sair do ambiente, respirar fundo, se acalmar. Não estou dizendo que você vai negar o que você está sentindo. Você não vai negar o que você está sentindo, porque o sentimento existe, ele é real. O que eu estou sugerindo é que você se controle, se acalme, saindo de perto da criança, tá bom? Quando você faz assim, você está protegendo a criança, você está levantando muros de proteção na sua casa. Então, pense sempre, essa atitude do meu filho, essa birra, essa desobediência, tudo que ele está fazendo não é pessoal comigo. Essa dica serve também, gente, para o seu relacionamento com seu cônjuge, com seu chefe, com seus amigos, com todo mundo. Então, se o seu filho te desobedece, te resiste, não tem nada a ver, não é um problema pessoal com você. Faz parte da natureza caída dele, de pecado. Né? E aí é uma outra aula, é um outro processo, é uma outra pregação. Então, leve também em consideração fatores externos, o contexto em que você se encontra, em que a criança se encontra. Então, ela pode estar com fome, com sono, cansada. Você também pode estar com fome, com sono, cansada. Então, avalie o contexto, tá bom? Estabeleça uma rotina, porque isso vai dar para a criança previsibilidade. Isso vai ajudar a diminuir os estresses do dia a dia, diminuir as brigas. Então, deixe essa rotina visível para que a criança veja, para que vocês possam construir essa rotina juntos. Escolha as suas batalhas, não brigue pelo que não é importante, releve o que pode ser relevado. Elimine fatores estressantes da sua rotina. Muito trabalho, poucas horas de sono, desorganização, tudo isso aumenta o seu estresse, tá bom? E por consequência, a falta de paciência. E por último, tenha tempo para cuidar de você. É muito importante você cuidar de você. A gente precisa cuidar da gente. Seja praticar um esporte, fazer algo que você goste, tomar um café com uma amiga, fazer uma caminhada, um passeio no shopping, uma leitura, qualquer coisa que te ajude a encontrar esse equilíbrio entre corpo, alma e espírito. Tá bom, gente?